Eu acho que deve sobrar aí de um universo de 400 empresas, umas 50 empresas. Quais são dessas 50 que têm um histórico de pagamento de dividendos consistente? Margens boas, baixo endividamento. No patamar de preço que a gente está, vai chegar umas 4, 5 empresas. Mas na hora que cai, todo mundo procura o dividendo, que é o farol, que é o porto seguro. E aí que surgem as oportunidades, né? Muitas opções, para quem não entende nada, fica complexo. Então, qual que é o jeito mais seguro para começar a explorar a Bolsa de Valores? Legal. Então, sei lá, no universo a gente tem hoje 400 empresas abertas, né? Primeiro filtro que a gente faz é um filtro setorial, né, pessoal? Porque assim, a gente tem uma estratégia muito bem definida que todo mundo conhece, que é dividendo, né? Mas não qualquer dividendo, não é dividendo a qualquer custo. É o dividendo que venha de negócios que possam distribuir esses dividendos, que reúnam condições de fazer isso pelo seu acionista. Então, são o quê? São negócios perenes, né? Geralmente são negócios altamente regulados, né? Que tem recorrência, que não lutam contra a inflação, na verdade ganham com a inflação, né? Os contratos, os preços são corrigidos por inflação, as margens são mais generosas, né? E tudo mais. O fluxo de caixa, ele é mais previsível. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, geralmente a gente encontra 5 setores principais, que é o que a gente chama de BEST. De melhor mesmo, mas com 2 S's. Banco, energia, seguro, saneamento e telecom, né? Se você parar pra pensar, você sai de férias, você volta, o seu boleto da água tá lá, o seu boleto da energia tá lá, e são contas, são recorrências que você dificilmente vai deixar de arcar aqui. Não vai querer parar de tomar o banho quente, né? Você não vai deixar de consumir os dados da internet, ou, enfim, do seu celular, né? E assim por diante, né? Então essa é a lógica. Então são negócios muito resilientes durante as crises, né? Mas via de regra, esse é um bom filtro, assim, de 400 deve sobrar 100 tickers. E aí você vai fazendo os seus filtros próprios, né? Você pode ir por filtros de governança ou por setores que você tenha mais familiaridade e tudo mais. Eu acho que deve sobrar aí de um universo de 400 empresas, umas 50 empresas, né? Já fica bem melhor, né? Assim, você vai fazendo filtros que te permitem você chegar ali a, sei lá, 10 nomes pra você focar, estudar aquilo com profundidade, né? E aí sim você começar a sua carteira de investimentos, né? Porque assim, você chega em 50. Quando você chegou nessas 50, você pode olhar quais são dessas 50 que tem um histórico de pagamento de dividendos consistente. Histórico de pagamento de lucro consistente nos últimos 5, 10 anos. Margens boas, baixo endividamento. Yield, que é o que a gente coloca, um yield mínimo de 6% ao ano. Ou seja, de quanto que a empresa vai te retornar em dividendo no ano, que a gente exige no mínimo 6%, que a partir daí a gente vai calcular o máximo que a gente pode pagar por essa empresa, Que é o preço teto. Que é o preço teto, para ter um retorno de 6%. Então, quando você faz isso aí e coloca esse filtro aplicado no mercado, talvez hoje, no mercado, no patamar de preço que a gente está, vai chegar umas 4, 5 empresas. Hoje, né? Hoje, no momento atual de mercado, umas 4, 5 empresas. Então, fica muito fácil para a pessoa que é um investidor, pessoa física, né, uma pessoa comum que trabalha e que não quer ficar ligado no mercado e nem pode ficar ligado no mercado o dia inteiro, você fazer um filtro de boas empresas que vai te trazer um retorno em dividendo, porque no final das contas, eu acho que o grande diferencial da estratégia é que o dividendo deixa o investidor no jogo por mais tempo. A gente costuma brincar que quando a maré baixa é que a gente vê quem tá nadando pelado. Então, no momento que tá tudo às mil maravilhas, todo mundo fala que a empresa tá subindo, tá valorizando, não sei o quê. Mas na hora que cai, todo mundo procura o dividendo, que é o farol, que é o porto seguro, para que a pessoa consiga, de alguma forma, tangibilizar o investimento. Então, por isso que é bacana, porque quando você investe em boas empresas de dividendo, pagam de forma constante a bons preços, você vai conseguir, inicialmente, ponto 1, receber os dividendos que vai te deixar no jogo. Só que se a empresa é boa e o projeto é bom, como consequência ao longo do tempo, ela vai também valorizar de forma natural. Não é algo que a gente busca a valorização, mas é inevitável que uma empresa boa, com um projeto bom, comprada a um bom preço, ela vai valorizar também. É isso. Então, assim, indiretamente, o que a gente está fazendo, né? Ao colocar uma margem de segurança baseado na nossa remuneração mínima exigida, você deixa uma gordura em relação ao que a empresa vale, né? Você compra nesse teto. E o nosso intuito não é pegar o menor preço possível, que isso é impossível de se calcular, e eu acho que é um exercício muito ingrato, que às vezes o investidor fica, talvez por centavos, perdeu uma grande oportunidade, né? Sim. Você não consegue acompanhar isso, né? Quem nunca? Não consegue acompanhar e, assim, não vai conseguir acertar. E se acertar, foi sorte, não foi competência. Sempre tem história de alguém que acertou, né? E aí o cara carrega isso como um troféu e tudo mais. Que bom, parabéns, né? Mas a gente se preocupa em não pagar caro, né? Então essa é a nossa grande preocupação, ter essa margem de segurança. E ao você não comprar caro, obviamente as chances
que você tem de ter também uma boa valorização de capital, elas aumentam Sim. no futuro, né? Quanto mais tempo você mantiver esse papel na sua carteira. Qual que é o... Você chegou a comentar que para não olhar a sua carteira todo dia, qual que é um dos maiores riscos, assim, para quem tá começando e tá montando a sua carteira? Para quem montou, São baseado tantos. nesses filtros que a gente falou agora, eu acho que um dos grandes problemas que a gente vê conversando com alunos, com os clientes, os usuários, é a ansiedade do cara. É o cara querer olhar todo dia um mercado e pensar que aquilo da noite pro dia, vai acontecer e vai cair dinheiro na conta dele e tá tudo certo. Isso demora. Então, a Bolsa de Valores, ela vai, de alguma forma, destacar muito os seus defeitos. Se você é um cara impaciente, é um cara que não teve disciplina, isso fica totalmente evidente. E você vai ter que trabalhar isso, porque senão você não consegue ficar no jogo. E a grande maioria das pessoas hoje não tem paciência pela velocidade que as coisas acontecem, da informação, etc., que a gente estava até falando agora na hora do almoço. Então, assim, a pessoa que está começando, ela quer todo dia olhar home broker, ela começa a olhar aquele negócio, caiu lá, 1% ela já quer vender, né? Então é muito difícil você controlar o seu comportamento para quem está começando. E eu acho que um grande papel que a gente faz no dia a dia é educar as pessoas para que elas tenham um comportamento adequado, para que nessas pequenas volatilidades que a gente tem, nesses solavancos que o mercado, vocês falaram aqui que a gente não tem mais tempo fácil, né? Quando isso acontece, ao contrário do que as pessoas falam, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de você aumentar a sua posição. Porque se você tem uma meta numa empresa de comprar, sei lá, 100 mil ações e ela caiu pela metade do preço, você vai conseguir, com o mesmo valor financeiro, comprar muito mais. Então você vai chegar mais próximo da meta. E se aquela empresa é boa, você então vai torcer para que caia, para que você compre mais ações, para chegar mais rápido na sua meta e atingir os seus objetivos lá na frente. Mas aí, Jean, você tocou num ponto que às vezes pode confundir muito a galera. Por que uma empresa boa, o valor dela da ação pode cair? Se a empresa é boa, por que tá caindo? Por quê? E o cara pode olhar lá e falar assim, mas os caras estão falando que é bom e toda hora eu olho aqui e o negócio tá caindo. Então, Porque o mercado não é eficiente. O senhor mercado é um maníaco depressivo. É um maníaco depressivo, claro. Bons e maus negócios estão sujeitos, obviamente, aos fluxos diários, né? Então, imagina que o mercado ele não é uma entidade super, né, assim, sobrenatural. O mercado nada mais é do que uma série de indivíduos tomando as suas decisões ali em tempo real, né? Então, você imagina, eu não sei o que está passando pela sua cabeça, por exemplo, vamos para uma época de pandemia, por exemplo, época de crise, por que os preços despencam? Primeiro você tem aquela coisa do tipo, meu patrimônio vai cair, então eu vou realizar lucro, eu vou vender antes que eu veja o meu patrimônio se deteriorar. Aí a crise se aprofunda, você tem pessoas que muito provavelmente aportaram ou sem estratégia e tudo mais, não só porque se assustam, mas porque estão precisando daquela grana. Fundos, por exemplo, o cotista resgata e independentemente se a ação está barata ou não, ele é obrigado a devolver os recursos para o cotista. Então ele precisa vender as suas posições para entregar de volta o recurso investido para o cotista, né? Então você tem N variáveis que influenciam as compras e vendas diárias, né? E a principal delas para uma bolsa tão restrita e tão pequena como a nossa é justamente os fluxos. Então, o que a gente está vendo? O Brasil ele não virou a Suíça de 2025 para 2026. Muita pouca coisa no nosso micro aqui, né? No dia a dia mudou. Na verdade, a gente vem vendo as empresas se deteriorando ao longo do tempo. Um grande número de empresas em recuperação judicial, taxa de juros em 2 dígitos por muito tempo, né? Não há negócio que aguente tanto tempo assim de pancada, né? E a bolsa subiu, né? Quase triscou-lhe os 200 mil pontos agora em março, né? Fevereiro e tudo mais. Então tem coisas que muitas vezes o fluxo explica e não necessariamente o fundamento em si, né? Mas aí que tá, são coisas que você não consegue controlar. Eu não consigo controlar se o preço da BB Seguridade vai cair para R$20 amanhã, até 32. Eu não consigo controlar. Mas se eu sei que a empresa é boa, pode estar passando por um momento de dificuldade, mas que ela tem capacidade de se recuperar e sair mais forte dessa crise. Se é um momento passageiro, enfim, se você tem a estratégia e você sabe que é uma boa empresa, você vai enxergar isso como uma oportunidade de, com o mesmo recurso que você tira do bolso,
comprar mais ações. Então, no início, você focar muito na quantidade de ações que você tem, em detrimento de quanto você aportou, do tamanho do patrimônio, acaba sendo um combustível, porque você não vê o número de ações cair se você não vender, certo? Agora, se você fizer os seus aportes religiosamente todos os meses, como você poderia fazer, por exemplo, para um plano de previdência, que é como a gente chama a nossa estratégia previdenciária, você só vê a quantidade, o seu patrimônio aumentar, porque a quantidade de ações que você tem constantemente vai estar aumentando. Até que vai chegar ao ponto que o mercado, por algum motivo, vai se recuperar, a economia está pujante, ou fluxo estrangeiro, ou o que quer que seja, entrou na bolsa, e essas empresas vão valorizar e convergir para o valor justo, né? Só que nesse meio tempo, você acumulou ações, você reinvestiu os dividendos, né? E aí, a sua rentabilidade total, que é composta justamente pela valorização mais os dividendos reinvestidos, vai ser imbatível, né? Então, isso geralmente acontece no momento máximo de oportunidade da renda fixa, por exemplo, né? Então, por que quando a taxa de juros sobe, a bolsa cai? Não porque as empresas ficaram piores necessariamente, né? A gente veio de 2 bons anos, por exemplo, de balanços, né? 24, 25, as empresas bastante resilientes e os preços lá embaixo, né? Mas por quê? Os investidores têm um custo de oportunidade. E, geralmente, as pessoas buscam o conforto em detrimento do sofrimento. E a gente sabe que investir na Bolsa no Brasil não é fácil. Não é para qualquer um, né? Foram longos anos aí de Bolsa andando de lado em dólar, né? Então, as pessoas buscam muito dessa coisa do porto seguro, da renda garantida, vamos dizer assim, da renda fixa, em detrimento de correr mais risco na Bolsa, né? Que é aí que surgem as oportunidades, né? E empresas boas e empresas ruins. Aí cabe você ter uma metodologia para conseguir filtrar o que pode estar na sua carteira ou não.